Senhor sendo conduzido em louvores, recebendo novos membros para caminhar junto, e também pessoas que nos visitam aqui hoje à noite, que eu posso ver, até alguns aqui, outros que talvez eu não identifiquei, mas sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe muito você. A gente vem aqui em busca de Deus, em busca da palavra de Deus. E se foi alguma situação específica que eu trouxe aqui, que Deus possa curar e atender o seu coração com a sua palavra, com a sua presença, e a gente como igreja possa lhe abraçar para caminhar junto em direção ao Senhor. Seja muito bem-vindo, é bênção a gente estar aqui. Esse mês de outubro nós estamos estudando uma série de pregações sobre os solas da Reforma. É uma série um pouco histórica, um pouco teológica, porque nesse ano, agora em 31 de outubro, nós comemoramos 500 anos de Reforma Protestante, 500 anos da data em que Martinho Lutero colocou as 95 teses contra a Igreja Católica, ou chamando os teólogos católicos para um debate a respeito das indulgências, a respeito de penitências, a respeito da salvação, que não era por obras, não devia ser por obras. E assim ele colocou as 95 teses na capela de Wittenberg, e essa foi a data marcante da Reforma Protestante, um movimento que se alastra e cresce na Europa e alcançou o mundo inteiro com a pregação da palavra, ou melhor dizendo, com o resgate da pregação da palavra, com o resgate da Igreja de Jesus, com o resgate da essência do cristianismo para a vida da gente. E hoje a gente vai falar sobre Cristo, esse segundo sola, que é o Solus Christus. Semana passada nós falamos sobre as Escrituras Sagradas. Esses 5 solas, eles se tornam de maneira sintética a ideia da reforma, mais ou menos é uma síntese da teologia reformada através de 5 pontos, 5 solas. Sola Escritura, nós conversamos semana passada aqui sobre isso, é somente a palavra de Deus, é o centro, é através dela que nós somos avivados, é através dela e da maneira como Deus preservou ela ao longo da história e colocou ela aqui nas nossas mãos, que nós podemos conhecer a Deus, ter vida de Deus em nosso meio e ter um coração avivado pela palavra de Deus. Ela é o centro, é dela que a gente bebe, come, para que a gente possa conhecer mais a Deus. E hoje a gente quer falar sobre Cristo, Solus Christus, Cristo como o único Senhor, o único Salvador, aquele que domina sobre todas as coisas e que realizou de uma maneira completa o projeto de salvação para nós. E aí eu queria que você abrisse em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 23. Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos. Você vai encontrá-la no Novo Testamento. E se tem alguma dificuldade, junta com alguém aí para participar da leitura, todo mundo junto, a gente possa ler isso aqui. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 23. Ok? A gente pode ler de forma alternada, tá bom? Pode ser? Eu vou começar aqui. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Me perdi, ó, meu. Ok. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, é a Tua palavra que nós lemos aqui e nós queremos nos submeter ao Senhor, porque não temos aqui habilidade, capacidade de ouvir, de falar, ó Deus, de se fazer entendido. Há diversos grupos, pessoas, faixas etárias tão diferentes. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça, o Teu Espírito, de alguma forma, fale ao nosso coração, mas que não seja só uma sensação boa do culto, seja realmente a Tua palavra, a Tua revelação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, 1517, como eu estava falando, Martinho Lutero afixou lá as 95 teses. E aquilo abriu um leque de debates e pregações. Na verdade, muitos dos escritos do Martinho Lutero são pregações que ele fazia na sua paróquia e que foram escritas e tem aí na internet para todo mundo poder conhecer mais a teologia do Lutero. E a partir desses debates que apareceram naquele período ali do século XVI, você lembra que você estudou na escola período chamado de renascimento cultural, artístico, econômico e tudo mais. Ele participa de um especial. Em 1518, Lutero vai para um debate com alguns monges, com alguns grupos religiosos, e ele, nessa capela, ele vai falar que a igreja naquele momento perdeu a teologia da cruz e construiu uma teologia de glória. Quando Lutero estava falando sobre teologia de glória, ele não estava falando sobre a teologia da glória de Deus, mas o que ele dizia naquela época é que a igreja perdeu completamente de vista que é Deus quem faz, que é a cruz o centro e é Cristo aquele em que habitou toda a plenitude de Deus, que encarnou, morreu, ressuscitou, venceu a morte e o pecado. E a igreja cristã estava fundamentada muito mais sobre os seus projetos, as suas riquezas, os seus caminhos, os seus planos, do que sobre a cruz de Cristo. Eu fico pensando que essa pregação não está nada desatualizada. Não está nada desatualizada para os nossos dias também. Lutero disse naquela pregação o seguinte, que a igreja construiu a teologia da glória porque se aproximava de Deus, primeiro por especulação. Se aproximava de Deus a partir de uma busca filosófica pela verdade, de
de uma busca filosófica por alguma razão de viver, se aproximava de Deus por alguma curiosidade, por alguma coisa que construísse ou que projetasse no Cristo, o Cristo e alguma coisa. O Cristo como um homem muito amoroso, ou como um grande mestre, ou como um grande filósofo, ou como aquele que vai resolver os meus problemas, de alguma maneira. A igreja tinha construído a teologia da glória, porque se aproximava da religião e da igreja através das suas boas obras. E pensava que Deus se agradava de nós por causa das coisas que nós fazemos para Ele. As boas obras que pensava que o homem não é tão ruim assim. Nós não somos tão ruins que não podemos nos aproximar de Deus pelos nossos próprios mecanismos. E Lutero dizia que quando a igreja se aproximava de Deus através das suas boas obras, ela se estabelecia num terreno chamado de legalismo, de obediência seca, vazia, de gente que tinha cara de religião, mas não tinha nada de Deus. E por último, Lutero dizia que a igreja se aproximou de Deus através dessa teologia da glória, por causa do misticismo e da busca por algo sobrenatural. Naquela época, falando já a respeito de sensações, ou de um Deus que de alguma forma pode resolver os meus problemas, me dá um pouco de alegria, me dá um pouco de escape no meu sofrimento, ou talvez revolucionar completamente a minha vida para eu não mais sofrer. Aquilo que a gente vê assim de forma tão taxativa e critica de forma tão aberta, como as igrejas colocam assim na frente, venha para cá e você vai parar de sofrer. Mas a verdade é que muitas vezes nos aproximamos de Deus e da igreja motivado por isso. Deus e a igreja e as pessoas da igreja precisam resolver o meu problema. Só que a maneira como Deus resolveu se revelar para nós não foi através de uma grande construção, não foi através de mecanismos puramente humanos ou de habilidades puramente humanas e projetos puramente humanos. Mas a maneira como Deus resolveu se revelar para nós foi através da cruz. Um grande escândalo da cruz. Aquilo que era a pior maneira de alguém morrer, do pior homem morrer dentro do Império Romano. Deus resolveu se revelar para nós de uma maneira, desde o seu nascimento, de uma maneira muito simples. Jesus convivendo com pessoas pobres, vindo de regiões humildes, e bastante impulsionado pelas pessoas para ir a Roma e para destituir o César e para sentar na cadeira e restaurar o Império de Israel e destruir o Império Romano. Muito impulsionado para isso. E tinha todo o poder para fazer isso, porque quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos, preso, ele diz assim, ó Pilatos, seguinte, tu só estás aí porque meu pai deixou. Entendesse aí? O reino é meu. Só estás aí porque foi o meu pai que colocou. Mas o fato é que é a teologia da cruz que é o centro da nossa vida, da igreja, no nosso coração, da nossa salvação, é Cristo. Mas eu falo aqui a um público que na sua maioria já sabe isso. Alguns que entraram aqui ainda estão conhecendo Deus e são muito bem-vindos para a gente conhecer Deus de verdade. Mas a grande maioria aqui já ouviu esse tipo de sermão, escola dominical, estudo bíblico de discipulado, de que é pela cruz, de que é por Cristo, e os solas da reforma já leram, provavelmente já ouviram pregações no YouTube sobre isso, e por aí vai. Mas tem uma coisa que me preocupa também. Como é que nós estamos
aplicando Cristo na nossa geração, na nossa cultura, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência. Porque quando o Martinho Lutero se aventurou a pregar a Cristo na sua geração, ele foi perseguido, ele poderia ter sido morto, por providência de Deus não foi. Ele teve grandes perdas na vida. Em momentos de dificuldade ele adorou ao Senhor com o hino que nós cantamos aqui no início. Ele é o nosso castelo forte, ele é a nossa fortaleza em todo o tempo. E a partir de Lutero, muitos outros conheceram a graça e conheceram o Evangelho, e a pregação da palavra de Deus se expandiu pela Europa e além mar. É verdade. Mas isso aconteceu, não foi somente porque Lutero era um cabeça boa, grande, um grande intelectual, porque ele... Não. Tudo isso aconteceu porque Lutero resolveu pregar o Evangelho e pregar Cristo para a sua geração. Enquanto ele pregava Cristo e o Evangelho, a palavra de Deus para a sua geração, a palavra de Deus fazia com que as estruturas da sua sociedade, as estruturas da igreja daquela época, tremessem e se abalassem, porque as estruturas da igreja daquela época não estavam firmadas na teologia da cruz, mas estavam firmadas naquela teologia construída durante a Idade Média, a teologia da glória. Como é que a gente está fazendo isso, irmão? Vou lhe dar 2 exemplos, tá bom? Como é que você vai conectar solos Cristos? Somente Cristo. Conversando com aqueles que fizeram a exposição de arte no Banco Santander. Você viu essa polêmica ou não? Viu ou não? Aquelas imagens sexuais, com indicação de pedofilia e tudo mais. Como é que você vai conectar Cristo naquele contexto lá? Como é, irmão? Deixa eu dar um outro exemplo mais fácil. Aquela que teve lá em São Paulo, do homem pelado e as crianças perto dele. Mais fácil essa, né? Como é que você vai conectar Cristo nessa sociedade que nós vivemos hoje? Lá na universidade, no seu trabalho, na sua casa, com as pessoas que não querem mais a Deus ou saber de Deus, e com pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem saber de Deus de verdade. Porque Lutero estava conectando Cristo à sua geração. E se a gente ficar aqui sola escritura, solos Cristo, sola gratia e tudo mais, aqui, sinceramente, irmão, vira só palestra. E tá cheia de palestra, o YouTube tá cheio de palestra para você assistir. Como é que a gente vai conectar esse negócio? Eu estou vendo que tem gente olhando para mim e dizendo, rapaz, Daniel entrou numa grande enrascada agora. Como é que ele vai tirar esse nó? Eu não sei não. É difícil, não é, irmão? Aí a igreja evangélica disse, a gente vai conectar Cristo fazendo boicote. Você já viu isso ou não? Vamos boicotar. Ok, é decisão pessoal, não sou contra. Mas será que é o boicote que vai resolver ou que vai expor Cristo à nossa sociedade, irmão? Vou boicotar um canal, uma novela, uma coisa, outra. Será que é isso? Deixa eu falar que nós vivemos um tempo muito complicado, muito difícil. Nós vivemos uma era chamada pós-moderna, e eu ouvi recentemente uma outra alternativa para a nossa época que gostei bastante. Uma época chamada de pós-pagã.
Você relembrar as suas aulas de história da escola, você vai lembrar que aquele período ali entre Grécia e Roma era chamado de período clássico. Parece que todas as aulas que nós tivemos, filosofia, história, sociologia e tudo mais, em linguagens e na faculdade, ensina pra gente que basicamente todo mundo começou, ou todas as coisas boas começaram naquela época, chamada de Era Clássica. Mas aquela época chamada de clássica, ela era uma época pagã. E ela era pagã porque naquela estrutura de sociedade, a luz do Evangelho e a luz da palavra de Deus e a luz da graça de Deus através de pessoas não conectava com os valores daquela sociedade. O que acontece é que o cristianismo veio, a Idade Média chegou, e possivelmente nós tivemos uma espécie de síntese de pensamentos entre o cristianismo e a cultura judaica e aquela era pagã que foi a Idade Média. Mas quando chegamos nessa época aqui da Reforma Protestante, no século XVI, vocês sabem que um dos valores do Renascimento era justamente um resgate de quê? Da Era Clássica. Justamente um resgate dos valores daquela época lá. E eu posso dizer aqui, irmãos, que o que nós vivemos hoje como sociedade é todo esse projeto de uma forma assim, bastante forte, bastante que atingiu todos os setores da nossa sociedade. A verdade é que esse novo período se tornou como que uma antítese. E a gente ficou muito preocupado com os debates, por exemplo, entre Charles Darwin e a criação, entre uma coisa e outra, entre fé e ciências, entre razão e fé. E a gente ficou aqui meio que numa antítese de opostos o tempo inteiro debatendo. Mas nós chegamos numa época hoje em que nem esses debates valem mais. Porque ninguém debate mais na faculdade entre Deus e a evolução. Se debate entre a biologia e a cultura. Se debate a respeito da ideologia de gênero como sendo um elemento biológico e cultural, mas o elemento criacional, o elemento da providência foi totalmente substituído pelo elemento do progresso e do desenvolvimento. E nós vivemos uma época em que parece que o cristianismo não tem iluminado muito a nossa sociedade. E é mais fácil para nós, para a igreja, se fechar dentro dela. É ou não é, irmão? Não é confortável aqui? É ou não é? O ar-condicionado está legal? Boa conversa? Música bonita? É ou não é? Depois vai tomar um açaí, comer uma coxinha. É legal, não é, irmão? Lá no grupinho ali, é massa demais. É muito confortável para nós ficarmos aqui, ó, fechadinho, e não conectarmos o Evangelho com o meu trabalho lá no banco, com a minha sala de aula, com o meu escritório, com a maneira como administro meu dinheiro, com o mercado financeiro. É fácil demais. A verdade é que nos últimos anos, muitos têm gritado como que uma voz profética para a igreja parar com essa letargia, com essa apatia e envolver Cristo, envolver a palavra de Deus nas suas relações de forma prática, para que Deus possa de fato iluminar esse mundo que nós vivemos, que é chamado de pós-pagão, porque nem é iluminado de alguma maneira pelo cristianismo e nem quer mais nada com isso. Nós vivemos hoje, e eu posso dizer que um grande problema de tudo isso, das artes que a gente vê, não é somente a pedofilia. Nós vivemos hoje aquilo que o Nietzsche falou lá atrás, dizendo assim, Deus, está morto. É o niilismo às suas
ao seu extremo. Nada vale, não tem nada com valor, não temos horizonte, não temos referencial. E a verdade é que nós cristãos fomos fechando o nosso discurso, fechando a nossa pregação a uma fanpage gospel, a um canal YouTube gospel, a uma igreja gospel, ao mundo gospel, a música gospel, aos livros e por aí vai. A roupa gospel. E por aí vai. Só que, quando Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, e essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é muito rica, porque Paulo expõe assim de uma maneira muito profunda a pessoa de Jesus Cristo, com afirmações muito fortes. Para uma igreja, lá no século I, que Paulo não conheceu pessoalmente, ela foi plantada provavelmente por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Colossenses. A cidade de Colossos era uma cidade desenvolvida, industrial. Era uma cidade também que tinha como característica ser uma cidade refrescante para as populações ao redor, por causa do vale do rio Lico. E essa cidade tinha algumas piscinas geladas, frias, para que as pessoas pudessem se refrescar e ter um tempo de lazer também. Essa cidade de Colossos era uma cidade bem filosófica, e nessa mistura entre a filosofia e o judaísmo criaram alguns misticismos a respeito dos anjos e a respeito de um bocado de coisa da Bíblia. E Paulo, quando escreve para essa igreja, ele não está somente falando de Jesus para a igreja, mas Paulo está expondo a beleza e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, para que seja Cristo o Senhor, Cristo o centro, e seja Cristo aquele que vai nos conduzir ao mundo, nos conduzir à igreja, nos conduzir à sociedade. Seja Cristo que vai ser o nosso caminho, Cristo que vai ser o Senhor da nossa vida, mas que também vai ser representado e vivenciado através da minha vida nessa terra. É Cristo. Por isso que Ele é, Ele é. O tempo todo Paulo está falando sobre esse Cristo, que é Senhor para a glória de Deus Pai, mas que como estava presente lá em Colossos, como esteve presente na Alemanha do século XVI, através do Martinho Lutero e muitos outros naquela época, está presente aqui também no século XXI, através da nossa vida. E tenha certeza que a igreja de Jesus está nas grandes cidades, porque Cristo deseja estar presente nas grandes cidades do mundo. E Ele faz isso através da nossa vida, da sua vida. Amém? Deu para entender ou não? Só a introdução, brincadeira. É Cristo, somente Cristo. Veja que, se você olhar para o texto mais uma vez, como Paulo vai colocar as coisas aqui de uma maneira tão rica. Para uma sociedade que estava aprendendo a respeito de Jesus, mas que na sua cabeça funcionava muitas filosofias, com uma ideologia ou com uma perspectiva também um pouco legalista a respeito da sua espiritualidade. Também um pouco mística, assim como Lutero estava falando lá no século XVI, um pouco mística, um pouco aqui aquela coisa da experiência sensorial, para que a gente possa medir a presença de Deus em nosso meio, em nosso culto e tudo mais. E Paulo, de uma maneira assim bem didática, expõe para a gente o Cristo como Ele sendo o Senhor sobre duas coisas. Primeiro, um Cristo que Ele é Senhor sobre toda a terra, sobre o cosmos, sobre a natureza e sobre todas as relações desse universo. Porque Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio dEle
e para Ele. Só que, na nossa época, em que o cristianismo foi escanteado para ficar dentro de uma caixinha gospel, a gente lê isso, soa muito estranho. Porque para nós as coisas de Deus estão aqui dentro. É a mesa, é o louvor, é a pregação. Para nós as coisas de Deus estão no domingo, quando a gente está numa programação da igreja, está no acampamento, está no retiro. Para nós as coisas de Deus estão somente dentro dessa caixinha aqui do mundo gospel. Só que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos que Cristo não está preso na caixinha do mundo gospel. Cristo é Senhor sobre toda a terra. Amém, irmão? Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre principados e potestades. Ele é Senhor sobre governos, reinos e impérios desse mundo. Ele é Senhor quando o mal bate na nossa porta, o dia mal bate lá. Ele é Senhor quando alguma atrocidade aconteceu na minha vida. Ele é Senhor de todos os movimentos, porque Ele governa e Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Ele é Senhor sobre toda essa natureza que Ele sustenta, porque nele tudo subsiste. Nós perdemos a linguagem da providência de Deus, da presença de Deus real, de Cristo sobre a terra. E parece que falamos e vivemos muito mais com a linguagem do nosso mundo, da nossa era, do nosso século. Mas o fato é que Cristo é Senhor sobre tudo. E não existe 1 milímetro quadrado, como já disse o teólogo lá atrás, Abraham Kuyper. 1 milímetro quadrado dessa terra que Jesus Cristo não reivindique como sendo seu. De forma que Jesus não é Senhor somente sobre essa igreja, mas Ele é Senhor sobre toda a terra, porque toda a terra é minha, pertence ao Senhor, diz o salmista. Jesus Cristo é Senhor sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos títulos, a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade, sobre o judiciário, o legislativo, sobre as nossas relações judiciais ou de mercado, de trabalho, pedagógicas, médicas, científicas. Ele é o Senhor. E se aquilo que eu faço de mais simples no meu cotidiano não evoca a presença de Cristo, não traduz Cristo para esse mundo, tem uma coisa que está fora do lugar. Tem um abismo. Porque se as coisas que eu faço e vivo durante a semana não evoca a presença de Cristo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho, e nem tampouco transmite para Ele, para que Ele seja evidenciado nessa terra, talvez não seja a questão, eu estou dando mau testemunho aqui, não é isso não. Mas talvez seja porque nós não cremos de verdade que tudo subsiste em Cristo e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele nessa terra. Porque no princípio criou Deus os céus e o quê? E a terra. Tudo. Cristo é Senhor. Cristo é o cabeça, é Cristo, sobre tudo. E Paulo também, quando vai falar sobre Cristo e dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, é nele, nos céus e sobre a terra, que tudo foi criado, coisas visíveis, coisas invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado nele, e por meio dele, e para ele, por isso que ele é, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mas Paulo também diz que esse Cristo, ele é o cabeça sobre a igreja.
Ele também é o cabeça sobre a sua igreja, sobre nós. Ele é a pessoa mais importante, que deve ser louvada, que nós devemos nos encantar, nos apaixonar, que nós devemos nos relacionar, que nós devemos conhecer. Mas espera aí, não estou falando do Cristo que aquela igreja desenhou para você, o Cristo Light, ou o Cristo Amor, Paz e Amor, ou o Cristo que é juiz assim, que tem uma cara bem feiosa, bem braba para você. Estou falando desses Cristos que a nossa sociedade pintou aqui e ali, não. Estou falando desse Cristo aqui que é revelado na Bíblia. Não estou falando do Cristo que eu conheço porque eu sei a história toda e porque meus pais conhecem e meus pais me levam para a igreja desde pequeno e eu sei a paixão de Cristo como foi, eu sei tudinho. Estou falando desse Cristo, não. Esse Cristo aí, todo ano está sendo interpretado aqui no Brasil, na época da Páscoa e tudo mais. Eu já fui Jesus Cristo na escola, numa peça de teatro. Entendi a risada. Quando eu tinha cabelo grande. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu e o Letinho, a gente trocou o paletó, né? Veio ao contrário. E aí, aquele negócio eu já sabia, eu interpretei Cristo direitinho, eu nem conhecia Jesus ainda. Foi bem direitinho. Os detalhes eu só posso contar para o pessoal rir só em retiro, acampamento, não dá. Mas é legal, a gente conhece a história. E interessante que tem muita gente que está conhecendo Cristo na cabeça, porque quando nós começamos a nossa caminhada cristã, a gente vai vivendo alguns eixos. Primeiro eixo é entre o certo e o errado. Esse talvez seja o primeiro eixo, porque quando a gente está aprendendo, está conhecendo Deus, a gente está preocupado o que é certo, o que é que pode, o que é que não pode. Isso é natural de todo mundo. Só que a gente vai entrando e vai participando, começa a viver um outro eixo e acha que esse outro eixo é a profundidade de conhecer Jesus. E esse segundo eixo é entre o certo e o errado, ou melhor, entre a ideia certa e a ideia errada. E nesse segundo eixo a gente enche a cabeça de informação sobre Deus, enche a cabeça de informação sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre a igreja. E nós achamos que estamos num nível de maturidade espiritual maravilhoso. Mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que de tudo o que ele tinha adquirido até aquele momento, tudo, ele considerava como sendo nada, como sendo uma perda por causa do conhecimento de Cristo. E ele diz assim: eu morro, eu abro mão, eu me encanto com a sublimidade do conhecimento de Jesus para o conhecer e para conhecer o poder da sua ressurreição em meu corpo cada dia mais. Paulo não está falando sobre um Cristo aqui em Colossenses, que é esse aí que a gente já conhece e tudo mais. Mas ele está falando de um Cristo que é Senhor. Ele é cabeça. Ele é tudo em todos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que falou: vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. Ele é aquele que quando estava lá na cruz, rasgou completamente o escrito de dívida que constava de ordenanças que era nosso. Ele lá na cruz pagou o preço completo. Ele ressuscitou para que o poder da sua ressurreição pudesse agir no meu coração todo dia. Especialmente naqueles dias que a gente está desanimado, está apático, está querendo desistir, está sentindo o gostinho de outras coisas, o gostinho daquilo que azedou, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é mais de Deus, está começando a sentir de novo esse negócio. Cristo, até naquele momento, Ele é Senhor para fazer o meu coração voltar.
olhar para Ele novamente, ter o coração pulsando mais uma vez para conhecer Jesus, para frutificar Jesus, para desfrutar de um relacionamento com Jesus, porque Ele é o cabeça. E sendo o cabeça, Ele é uma pessoa próxima de nós. Sendo o cabeça, Ele está conectado completamente conosco. Sendo o cabeça, Ele está em nós e nós estamos nele. Paulo diz isso aos Colossenses. Ele diz assim, para ler bem direitinho, a partir do verso 18, Paulo diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Não pensa que é da igreja esse lugar aqui, não. É de nós. Ele é o princípio. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, nos reconciliasse com Ele mesmo. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E é essa mesma plenitude que Paulo diz que Cristo deu completamente à igreja, para nos encher. Essa plenitude que habitou em Jesus, que Jesus, ao ser assunto aos céus e enviar o seu Espírito para nós, deu à igreja para a gente desfrutar. Paulo diz que esse Cristo reconciliou consigo mesmo a todos pelo seu sangue, porque antes andávamos desgarrados, perdidos, mas agora nós podemos andar em um corpo que tem Cristo como cabeça. Por isso que Paulo está falando a respeito da salvação. E eu quero aproveitar aqui, falar com você que entrou aqui hoje à noite. E talvez, ou não conheceu Cristo ainda, ou tem vivido tão longe de Jesus, que no próprio coração até pensa assim: eu acho que eu nunca me converti de verdade. Paulo está falando de um Cristo que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando de um Cristo que quer tirar a gente mesmo de andarmos desgarrados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor, vazios, insaciáveis na nossa busca, tanto pelo conhecimento, tanto como pelo prazer, como pelo significado da nossa vida, da nossa existência. Para libertar a gente de tudo isso que é um jugo opressor da nossa era, do nosso século, para nos colocar no reino do Filho do seu amor, tirar a gente de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocar os nossos pés sobre uma rocha, firmar os nossos passos, fazer com que em nós aquela sede insaciável por poder, por sexo, por qualquer coisa da nossa época, seja completamente preenchida e saciada por Ele mesmo, porque nele residiu toda a plenitude de Deus, e toda essa plenitude que residiu em Cristo, Ele deu para nós, para a gente desfrutar e viver aqui na terra. Mas você diz: beleza, eu me converti. A gente se converteu, eu conheço já solos cristos, eu já sei a teologia certa e errada. Ok. Mas se a gente não conecta esse negócio na nossa vida prática, a gente vai viver a vida cristã inteira, achando que somos maduros, porque sabemos uma boa teologia, mas viver a vida inteira com uma espiritualidade atrofiada e com uma missão vazia, sem voz, sem poder, sem autoridade sobre a terra. Com a espiritualidade atrofiada e com uma missão vazia, fraca, anêmica, apática.
vivendo dentro do gueto, das conversas e dos formatos, e não vivendo com Cristo realmente bombando no nosso peito, para a gente poder não somente ir para a igreja, ou ir para o pequeno grupo, ou tocar num grupo de louvor, ou participar de um outro ministério da igreja, mas para que a gente desfrute de toda a plenitude de Cristo no nosso coração, e isso faça com que todas as coisas que a gente vai fazer aqui na terra tragam a presença de Cristo para ela e transmitam a glória para Cristo. Desde o mínimo detalhe, daquela mínima transferência bancária, daquela mínima mensagem de WhatsApp, até as grandes escolhas e decisões que a gente precisa tomar na vida. Solos Cristos nos lembra não somente que não apenas que é somente por Jesus que nós podemos ser salvos, mas Solos Cristos nos lembra também que a centralidade de Cristo é sobre toda a terra, como também sobre a igreja que somos nós. Vamos orar, se você puder fechar os olhos, meditar, refletir, pensar, porque vez ou outra a gente se perde, vez ou outra a gente acha que está sabido demais, que não precisa, vez ou outra a gente se coloca acima das pessoas achando que não preciso me submeter, que não preciso ouvir, que não preciso desfrutar. Muitas vezes vimos até um culto, porque achamos que é o cônjuge que precisa, que é o filho que precisa, que é o pai que precisa, mas não é a gente que precisa. Na verdade, somos nós que precisamos. Você pode fechar os olhos e dizer: Senhor, nesse período tão turbulento da história da humanidade, eu quero que Cristo seja o único Senhor, Salvador, Supremo sobre a minha vida. Senhor, nessa vida tão louca que eu vivo, num corre-corre tão grande, eu quero, Senhor, que Tu venhas e me encha de toda a plenitude de Deus, para que a minha alma não se sinta sedenta das coisas dessa terra, sedenta das opiniões desse mundo, sedenta das vãs filosofias, sedenta das boas obras do legalismo, sedenta das sensações religiosas, sedentas da busca por felicidade sem contemplação e sem completude em Deus, sedenta e vazia, como naquelas cisternas rotas que não retêm as águas. Senhor Jesus, enche não somente esse lugar, mas o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Ó Senhor, nós só podíamos aqui nos ajoelhar, chorar e exaltar a Tua grandeza, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, como o Senhor nos salvou do império das trevas e continua ainda hoje falando e preservando a nossa vida, louvado seja o Teu nome. Que o Teu nome é o nome que está acima de todo nome. E diante do Senhor, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós queremos aqui dar glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Honrar, porque é em Ti que habita toda a plenitude de Deus, e o Senhor deu a nós, a igreja, ao Teu corpo. Ó Senhor, nós queremos desfrutar disso, mas muitas vezes a gente se perde com as coisas supérfluas, com o mundo gospel, com opiniões pessoais, com legalismo e libertinagem. Tantas vezes a gente se perde, Senhor, com amarguras, ressentimentos. E o Senhor naquela cruz levou tudo sobre si. Tudo.
tudo, Senhor, nós queremos por isso te honrar. Entregar a nossa vida ao Senhor. Se o Senhor quer salvar alguém aqui do inferno, Senhor, abre os céus. Chama pelo nome, Senhor, e dá uma nova vida, uma regeneração. Ó Deus, justifica, santifica a quem o Senhor quiser. Mas a nós que já te conhecemos, nós te pedimos, Senhor, abre o nosso coração para a gente se apropriar cada vez mais do teu senhorio sobre toda a terra, sobre a igreja e sobre a nossa vida, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.